Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi a Vila Belmiro enfrentar o Santos, aí precisando de uma vitória, né? Agora são 15 pontos disputados e apenas 2 conquistados, porque o São Paulo acabou perdendo a partida por 2-0. Time que não conseguiu jogar, não conseguiu se impor. A gente tem um recorte dessa partida, antes de passar a palavra para o Gabriel, independente de um erro crasso de arbitragem, uma penalidade máxima não apontada no Lisieiro, que o VAR não conseguiu ver que o jogador é tocado já com o pé em cima da linha. Independentemente de tudo isso, São Paulo não conseguiu produzir, não conseguiu chutar, não conseguiu pressionar, foi muito mal. Tem muita coisa aí que a gente já comentou aqui no canal e que não vale a pena repetir, até o Vitor Bender fez um tweet sobre isso, não adianta agora falar, a gente já sabe o motivo, mas o São Paulo há muito tempo não consegue contar com seus titulares. Isso está pesando muito, está pesando enormemente. O time não tem elenco para tudo isso, e para piorar, tem que jogar com esses mesmos jogadores em sequência, e normalmente, quando os jogadores jogam em sequência, agora que não é possível rodar, vai ter queda de rendimento de um ou outro jogador. Isso não justifica. Nós tivemos também erros do Crespo na concepção, na armação do jogo, principalmente na defesa e na improvisação do Reinaldo, que por enquanto é injustificável, a menos que a gente receba alguma informação de que o Léo estava sendo poupado por alguma razão, porque estava no limite físico, qualquer coisa do tipo. Do contrário, um erro crasso do Reinaldo, um dos que ficou perdido no jogo. E assim, o recorte máximo da partida. Ao fim do jogo, o goleiro do Santos se machucou, ele não tinha condição nenhuma condição de atuar mais, ele quase não ficava em pé, e o São Paulo não conseguiu acertar sequer um chute no gol. Não conseguiu acertar o gol. Então é só para que se tenha uma ideia do tamanho da incompetência em que esse jogo foi disputado. Já o Santos não, o Santos conseguiu ali se armar, jogou nos erros do São Paulo e teve um erro absurdo do Lisieiro, que toca uma bola para trás sem olhar na saída de bola. O jogo estava praticamente morto naquele momento. Lisieiro recebe, toca sem, enfim. E aí o Santos faz o segundo gol da partida. O primeiro foi um bate-cabeça ali da defesa do São Paulo e uma conclusão já na área do Marinho, enfim, coisas que a gente falou no pré-jogo. Muita preocupação, o São Paulo enfrentar uma equipe que tinha 2 velocistas ali, o Marcos Guilherme e o Marinho. Gabriel, o que você viu no jogo? O que teve de erros de concepção, erros de execução, erros de tomada de decisão deste São Paulo do Crespo? Bom, primeiro erro, ano passado, se a gente for lembrar, o São Paulo e Santos terminou em 2-2, a discussão até o momento das escalações era: caramba, teremos o duelo Reinaldo e Marinho, vai ser difícil. Reinaldo, dificuldade de marcação, Marinho não está em boa fase. Como foi a sua o seu primeiro comentário no vídeo que a gente faz de pré-jogo, a gente foi com o Reinaldo hoje como zagueiro, e tinha o Marinho do outro lado. Então, assim, o erro começa aí. Mas, assim, isso tudo seria contornável se a bola tivesse dificuldade de chegar nesses jogadores. E como você dificulta a bola nesses jogadores? Você marca pressão. O Santos marcou o São Paulo pressão e o São Paulo não conseguiu jogar. A bola não chega no Luciano, a bola não chega no Éder, a bola não chega no Rigoni, acabou o São Paulo foi absolutamente dominado. Como? Marcando pressão. Só que o São Paulo, isso já faz algum tempo, tá? Isso a gente já colocou não sei se é a estratégia do Crespo, não sei o que é. Para o jogo que a gente vê contra a Chapecoense e para o cenário que a gente vê o São Paulo, quando o São Paulo consegue fazer marcação-pressão, eu duvido que seja estratégia do Crespo que ele queira abrir mão disso, porque funciona. E se funciona, eu imagino que ele ia querer contar com isso mais vezes. Lógico. O São Paulo não consegue. O São Paulo não consegue porque o São Paulo fisicamente é engolido jogo atrás de jogo. Hoje de novo. Tá? Hoje foi o 4º jogo em 5 rodadas em que o goleiro adversário não fez nada. Em que o goleiro adversário se deu ao luxo de jogar alguns minutos sem condição. E o São Paulo deu 0 chutes a gol. 0 chutes a gol. 0 não. O Benítez deu ali no último lance do jogo, ele pegou de tornozelo uma bola ali, caiu na perna ruim dele, ele tentou chutar desesperado, porque foi o único jogador que entendeu que tinha que bater pro gol. O São Paulo não cria, o São Paulo tem dificuldade. Aliás, o Benítez foi o único jogador do São Paulo que conseguiu efetivamente fazer alguma jogada vertical ali, neste momento em que o São Paulo precisava, em que o goleiro estava machucado, você já está nos acréscimos, você precisa ao menos tentar o gol. O Benítez foi um dos poucos que conseguiu ali fazer 2 enfiadas de bola, e esse chute que você descreveu é terrível, mas enfim, faltou e até aí, um pouco
de botar a bola, né? Bater no peito e falar, pô, deixa eu tentar decidir aqui. E aí o São Paulo, com a habitual marcação por encaixes individuais, sem conseguir pressionar efetivamente uma saída de bola, com 50 segundos de jogo, a saída foi de São Paulo, hein? Com 50 segundos, o Santos já tinha tomado a bola, feito uma saída de bola e o Marcos Guilherme dado uma escapada que quase vira o gol do Santos. Isso com 50 segundos de jogo, assim, só para começar a partida, que a partida já começou de jeito, já foi um aviso. Como se fosse um aviso. Prévia do que seria o jogo. Exato. Então, e aí, quando você tem, em casos individuais, com jogadores cansados e o adversário com qualidade individual, no caso do Marinho, com velocidade, no caso do Marinho e do Marcos Guilherme, qualidade técnica do Pirani, e jogadores que se movimentam o tempo inteiro, porque é característica dos times do Fernando Diniz, isso não é surpresa para ninguém, o São Paulo foi absolutamente envolvido. E o gol é um exemplo disso. Uma enfiada de bola, o Rigoni volta marcando de costas, eu não consigo entender o que ele quis fazer ali. A bola estava indo para o jogador que ele estava marcando. Ele virou as costas e ignorou completamente. O jogador domina a bola e está de costas. E aí, quando ele domina a bola, nessa que já vem o lançamento pro setor esquerdo, o Marinho já se deslocou para o meio. E o Reinaldo tá lá. Cadê o Marinho? O Marinho tá ali, fazendo gol. Então, assim, é um erro. De cabeça ali, né? Absurdo. Então, assim, eu tive a impressão até que o Marinho, no lance do gol, eu achei que ele tinha adiantado muito a bola e pensei que ele não ia conseguir bater. Mas ele tem muita velocidade, né, cara? Assim, a impressão que eu tive vendo o lance, depois do replay, não, é tranquilo, mas eu tive a impressão que ele não ia conseguir bater, e quando ele bate, eu pensei que a bola tinha passado rente à trave, mas não. Eu fiquei meio estático, que foi de muito perto, né? De muita pancada. Ainda teve uma cobrança de Santos no travessão também, quer dizer, que foi uma belíssima cobrança, por sinal, né? Assim, e o jogo continua, e o São Paulo preso. Isso fora erros técnicos. Isso, assim, além de tudo isso, você tem erros técnicos. Antes do Liseiro presentear o Santos com o segundo gol, Igor Vinícius é rapace, Reinaldo é rapace, Diego é rapace, a saída do São Paulo não existe, a bola chega na frente, o Luciano é rapace, o Éder toma uma decisão errada. Primeiro, são erros técnicos que acontecem. Segundo, o time não está organizado. Antigamente, e a gente sempre cita isso aqui, porque é o exemplo do que deu certo com o exemplo do que não dá. Você vai deixar o jogador sozinho, com uma marcação te pressionando o tempo inteiro? Você não vai ter jogo do Campeonato Paulista que você domina, aí você olha o jogador, aí o adversário vai chegar na marcação 3 dias depois. Não vai ter. No Campeonato Brasileiro, você falou, você não vai ter jogo no Campeonato Paulista, no Campeonato Paulista você tinha. Você não vai ter no Brasileiro. Você não vai ter jogo como no Campeonato Paulista, que isso tudo que eu descrevi acontecia. Sim. Não vai ter. Agora, os jogadores são mais qualificados, as marcações são mais difíceis, os times são mais qualificados. E aí você pega a bola, aí você tem um Luciano isolado, você tem um Éder isolado, você tem um Rigoni que hoje não cumpriu função nenhuma quando tentou jogar por dentro, o Wellington recebe a bola na ponta, ou ele encara a marcação, ou ele não tem uma triangulação de apoio para fazer, ele não tem um jogador para fazer uma tabela, e você pega os jogos do Campeonato Paulista, as coisas aconteciam mais facilmente. Por quê? Porque o time provavelmente estava mais inteiro, então você conseguia chegar, se aproximar do jogador, faz a tabela, corre para a área, vem no meio de campo receber a bola, você conseguia fazer tudo isso. Hoje você não consegue. E só antes de 10 minutos eu queria fazer um pequeno alerta aqui. Não, o São Paulo não está brigando para cair, não está brigando contra o descenso, obviamente, que precisa se recuperar no campeonato. Mas veja, uma sequência como essa foi o que tirou o título da gente no ano passado. São Paulo não conquistou o título brasileiro por uma sequência parecidíssima com essa. Eu não sei nem se... foi a mesma. Né? Então, derrota para Bragantino, derrota para Santos, empate com Atlético Paranaense, derrota para Internacional, empate com Curitiba. 2 pontos em 15. Em 15. Então, São Paulo repetiu a sequência que tirou o título, que derrubou o técnico antecessor. E vamos lembrar, nós tivemos 8 reforços para essa temporada, a gente fez toda aquela coisa e a gente não tem o time titular há muito tempo sem jogar. Hoje a gente perdeu o Luciano de novo. Para a próxima partida a gente perdeu o Igor Vinícius pelo terceiro amarelo, a gente perdeu o Reinaldo pelo terceiro amarelo.
Então, contra o Cuiabá, provavelmente a gente vai ter o Léo na zaga. E o Diego saiu com mão na perna, não sei o que o Diego teve. Mas eu acho que ele não seria durante a partida, mas é possível que possa também ter sentido alguma coisa. Então, o São Paulo, de novo, assim como outras equipes, vem de uma temporada emendada, isso está custando muito. Quando a gente fez o alerta, porque quando a gente estava chateado, era chateado porque a gente achava que coisas assim poderiam acontecer, não é por nada além disso. É simplesmente porque a gente torce muito para o São Paulo, muito como todos vocês que estão assistindo a gente, e alguns que só acompanham o canal, mas que torcem para outros times, mas que são apaixonados por futebol. A gente quer o futebol com equipes que tenham condições de colocar seus principais jogadores. Muito difícil você pegar um campeonato em que, como o Gabriel falou, você tem mais tempo para fazer as coisas e lá você tem os titulares. E agora que você precisa ter os titulares, você não tem. Não tem. Então, assim, isso não exime o Crespo de alguns erros conceituais. E também os erros conceituais não tornam o Crespo o pior técnico do mundo. O Crespo vinha fazendo um trabalho muito promissor, mostrava muito expediente quando tinha peças, agora não tem peças, está tentando achar soluções, não está conseguindo. Algumas coisas são difíceis de entender, como o Reinaldo hoje, ou mesmo a posição do Rigoni, enfim, algumas coisas que o time do São Paulo não conseguiu absorver das ideias do Crespo, que pouco tempo tem para treinar. Lembrando que São Paulo vai ter essa sequência, se conseguir ir passando de fase, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, que a gente espera que aconteça. Até novembro vai ser assim, e quando a gente tem jogo meio de semana e fim de semana, você tem apenas um treino cheio praticamente por jogo, é muito pouco para você colocar um conceito novo, e às vezes quando você perde peças, você não consegue efetivamente fazer o esquema antigo funcionar. Então é muita coisa que preocupa, o Crespo vai ter que mostrar ali muito expediente, mas acende-se um sinal, um alerta terrível, porque eu falei, São Paulo não briga pelo descenso, mas briga pela vaga direta de Libertadores. Aí joga fora 15 pontos no começo do campeonato, que foi exatamente 15, não, desculpa, ganha 2 pontos em 15 disputados no começo do campeonato, que foi o que custou o título na temporada passada, pode comprometer o São Paulo na tentativa de conquistar a vaga direta da Libertadores. Agora ficou muito difícil. Se não ganhar nem Copa do Brasil e nem Libertadores, vai precisar dessa vaga de Libertadores para o ano que vem, por uma questão financeira, por uma questão de visibilidade, para conseguir patrocínio master e todas essas coisas que São Paulo precisa. Para manter esse elenco que foi construído e mantido para brigar por Libertadores. Esse elenco é elenco de Libertadores, ou esse elenco é elenco para fazer 2 pontos em 15. Exato. Não, então. E aí nós temos um outro problema, que o São Paulo começa a correr risco de não se classificar para Libertadores. E aí, se não se classificar para Libertadores, de nenhum modo, não consegue ganhar os campeonatos que eu mencionei, as Copas, e não consegue fazer uma pontuação, senão para ficar no meio de tabela, isso vai ser uma tragédia, porque é um time que não tinha dinheiro, é um time que chegou uma gestão para tentar corrigir esse problema, mas não conseguiu ainda, não conseguiu baixar nem a folha salarial ainda, e fez contratações, pagando jogadores, enquanto deve para outros jogadores. Então tem muitos problemas para o São Paulo para acender todos os alertas possíveis. E falando tudo isso, e de todos os problemas, eu vou reforçar mais uma vez. Quem tiver condição, esse é o momento para ser sócio torcedor. Ah, mas agora que está acontecendo todas essas coisas erradas? Sim. Por quê? Porque a gente precisa ajudar, que nem em 2013 que a gente teve que carregar o São Paulo nas costas, a gente precisa carregar quando as coisas não vêm dando certo. Aqui no canal, nosso papel é apontar os erros onde eles acontecem e argumentar e conversar com todo mundo. Mas a gente não pode, assim, se eximir de falar para as pessoas, olha, é momento para ser sócio torcedor, é momento de abraçar o time, é momento de mostrar esse amor incondicional, mesmo quando nós aqui não concordamos com algumas decisões que são tomadas ou com algumas medidas administrativas que são tomadas. Enfim, nós temos problemas. Tem coisas que São Paulo precisa olhar com mais excelência ali para o Refis, para o departamento médico. O Valls está indo para a 3ª cirurgia. Eu não posso falar porque eu não tive acesso ao que aconteceu, mas é preocupante. Tem muitas coisas acontecendo no São Paulo que são preocupantes. E um número excessivo de lesões que, infelizmente, era muito provável que acontecessem em função desse calendário terrível que foi apresentado para a gente e da maneira como a gente agiu neste calendário.
Por mais que tenha as justificativas, ou como o Gabriel falou, por mais que a gente tenha tido uma estratégia. Havia uma estratégia. Tá? A gente pode discordar da estratégia. Estratégia, só que ela está cobrando a conta, só isso. É simples, e foi avisada que ela cobraria a conta. Por coerência, cada um faz o que quer. Por coerência, que não se reclame do que está acontecendo agora. Por coerência. Você quer reclamar? Direito seu. Só que é meramente incoerente. Não tem problema nenhum. Normal. Assim como, para voltar a falar do jogo, o segundo gol do Santos é um símbolo para a gente ver uma questão coerente. Hoje, né, no jogo de hoje, a culpa é só do Lisieiro. Como deveria ser, o jogador errou. O jogador erra. Ele pega a bola, ele dá de presente um gol. É básico você levantar a cabeça para soltar a bola para trás, ainda mais quando você está de costas. Ele não viu, ele soltou uma bola ainda aberta, uma bola que não fez muito sentido. Em vez de jogar a bola direto para o goleiro, deu o segundo gol para o Santos. Isso aconteceu no ano passado. Só que no ano passado, quando isso aconteceu, era culpa do técnico. Hoje é culpa do jogador. Direito de cada um. Hoje é só culpa do jogador, simples, o jogador fez bobagem, sim, jogadores fazem bobagem, acontece, só que ano passado era culpa do treinador, aparentemente não é tão fácil assim, ganhar dos times que o treinador adversário monta, então, principalmente, quando a gente já vem numa situação de desgaste físico, como está sendo falado aqui, cara, é uma média, partindo do ponto que o Diego não teve nada muscular, é uma média de um problema muscular por semana, desde o primeiro jogo do Campeonato Paulista desse ano. Um por semana, literalmente, levantamento do Alexandre Gisbert, com dados divulgados pelo próprio São Paulo. Alexandre Gisbert, do Anotações Tricolores. Com dados divulgados pelo próprio São Paulo, ninguém está inventando a contusão. Ele fez o levantamento, é um por semana. Aliás, tá? A gente recomenda então, assim, muito Anotações Tricolores, vale muito a pena. Ele fez um levantamento detalhado e é lesão muscular. Não é lesão por pancada, mas Daniel Alves foi pancada. Foi, porque pancada acontece. Mas a primeira lesão do Daniel Alves foi muscular. Então é muita coisa, muita coisa. Então a gente viu hoje um time que foi completamente envolvido pela movimentação do adversário. Nada que a gente já não conhecesse. E o que mais preocupa, a produção ofensiva. Um gol em 5 jogos. Preocupa. E aí para o segundo tempo, assim, e o São Paulo mexeu, tentou outra coisa, aí bota o Rojas, aí depois tenta o Galeano, volta o Benítez voltou razoavelmente bem, só que assim, no momento do jogo, a mesma coisa que eu falar que, não é a mesma coisa, tá, mas é só um efeito de comparação, falar que o Paulinho Boia foi bem de lateral contra a LDU. O jogo tava 4-1, o primeiro tempo virou 3-0, aí tem uma mexida no intervalo, como é que o adversário volta? O jogo está praticamente decidido. O que o São Paulo te oferecia de perigo, faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, que foi quando o Benítez entra, estava completamente controlada a partida. O goleiro do Santos não participava do jogo. Então, o Santos que partiu da estratégia de marcação-pressão no primeiro tempo, no segundo tempo era outra coisa. O São Paulo tinha tranquilidade de chegar até o meio-campo com a bola conduzida. Já era outro cenário de jogo. Então não adianta virar e falar, não, já tá vendo? No segundo tempo, se tivesse 5 minutos a mais, era difícil que a gente desse um chute no gol. O Rojas sai na cara do gol, toca a bola de lado, o goleiro não aguenta ficar em pé. Como que um atacante sai na cara do gol e toca a bola de lado, o goleiro não aguenta ficar em pé? O goleiro que tá se atirando no chão de qualquer jeito. Ele não prestou atenção nisso? Então, assim... Eu queria fazer uma parte que você falou do Rojas. Eu espero estar muito errado, mas o Rojas a gente renovou na empolgação e tal, e ele não conseguiu jogar a bola ainda no nível que se espera dele. Né? Nós estamos com um problema muito sério também de peças, né? O Rojas é um jogador muito ineficiente. Hoje errou bizonhamente lances Rojas, Galeano, que até 3 meses era um crime você não utilizar esses jogadores como se a gente tivesse Messi e Mbappé. Tem que colocar esses caras porque tá bom, estamos colocando aí, ó. O Rojas entrou no primeiro tempo, o Galeano entrou agora no segundo tempo. Tem entrado os jogadores. Sabe qual foi a última vitória fora de casa do São Paulo? No momento mais favorável, que é o que você falou, o Galeano entrou quando o Santos permitia o São Paulo jogar mais. Em teoria, era para ele poder aparecer mais. E o Santos permitia porque não precisava mais fazer. A vitória do São Paulo, fora de casa, foi contra o Ituano, um time reserva. O Galeano fez seu primeiro gol como profissional. São outros jogos. A gente não é chato, mas só falta a gente querer comparar o Santos com o Ituano. Não dá. Então, assim, voltando, porque, de novo, o Rojas, ele tem
as suas características e não adianta você querer pedir. É a mesma coisa o Reinaldo hoje. Não adianta virar e falar, o Reinaldo não marcou o Marinho. Alguém tinha dúvida que o Reinaldo sofre dessa capacidade de marcar o Marinho? A culpa não é do jogador. O jogador tem limitações. Se botar eu e você no comando de ataque, a gente vai se matar para tentar fazer o São Paulo fazer gol. A gente não tem capacidade para isso. A gente não somos gênios, não vai resolver. Bota o ataque é Bandana e Perecini. Vai continuar sem fazer gol. Só que, a gente vai correr, a gente vai se esforçar, não adianta. Na Copa One Football eu caí de maduro sozinho, cara. Então, não adianta. Então, assim, não adianta culpar o Reinaldo, ele fazer a partida ruim, tudo mais, ter que parar Marinho só com falta, perder 90% dos lances individuais. Poderia ter sido expulso o Reinaldo, hein? Poderia. Era esperado que acontecesse. Isso é um erro pontual de avaliação. Já era medo que acontecesse ano passado, o Marinho começou no banco, não aconteceu esse ano. Então, assim, não adianta você cobrar do Rojas, que ele tem ali, Rojas, você vai ter pouquíssimo espaço para jogar, você vai fazer associações, você vai ter a leitura de espaço. Não sabe fazer. Sim. Não é do jogador. Como ele, na melhor... Luciano. É a mesma coisa. Ou tirar atacantes e cruzar na área. Na melhor das hipóteses, ou melhor, na melhor fase do Rojas, ele jogava com o Aguirre num jogo de contra-ataque, num São Paulo direto, num São Paulo em que ele pegava a bola na ponta, ia para 1 contra 1, vai para cima, tenta dar um tapa para o lado e ganhar na velocidade, como ele foi bem na estreia contra o Flamengo. São Paulo pegava velocidade, ele ia para cima ali no 1 contra 1. Esse é o Rojas. Assim ele pode ser útil. Galeano, parecido. São características mais ou menos semelhantes, e o Galeano ainda tem um agravante que é um jovem. Tende a se desenvolver. Então, assim, o time nesse sentido, não adianta ficar só cobrando ou dos jogadores, ou só do treinador, é um problema coletivo, tá? Assim como você colocar um time desgastado para marcar individualmente, um time com alta movimentação, a chance de você ter o que aconteceu no primeiro gol do Santos é alta, Um jogador que falha, um Rigoni que corre de costas, um Reinaldo que perde o Marinho no lançamento, vai gerar uma chance muito grande de gol. O lance que o Volpi se machuca, que aliás o Volpi pegou a chuteira aqui, ficou bem feio aqui a nuca do jogador, sabe qual é o nome disso? Contato de futebol, acontece. O cara sair com um negócio na cabeça não significa que foi falta, que era para vermelho, que era para amarelo, que era para nada. Significa que os jogadores se chocaram, na maioria das vezes. Aliás, eu assisti o lance do Bahia com o Corinthians, foi exatamente igual ao que gerou a expulsão do Nestor na última partida. E só um comentário sobre o Reinaldo. A primeira vez que ele foi colocado como zagueiro, a gente falou, é uma aposta estranha do Crespo. O Crespo errou bastante. Na nossa visão aqui, erra na avaliação. Porque pega o que o Reinaldo tem de pior, que é a recomposição defensiva e a marcação. E tira dele o que ele tem de mais qualidade, que é avançar no ataque, que esta temporada, desde que o Crespo chegou, o Reinaldo não está bem nem nisso. Não está batendo bem na bola, não está cruzando. Mas teve um jogo? Teve um ou outro jogo. Mas o São Paulo precisa de jogadores mais do que um ou outro jogo. Precisa de um jogador que tenha constância. Isso o Reinaldo não teve ainda. Desde que terminou o Paulista, ele ainda não teve essa constância, nem no ataque. E na defesa é uma característica que ele tem de vulnerável, de fragilidade, né? Infelizmente. Segue. Para complementar o do Caio Jorge, ali naquele momento, de novo, também já era outro cenário, mas para fazer uma comparação no 1 contra 1, se pegar o Caio Jorge, ele botar na frente contra o Bruno Alves, a chance é o Caio Jorge levar vantagem, porque a marcação individual implica nisso, tem que estar todo mundo muito bem encaixado, e o São Paulo não estava, o São Paulo está com formação diferente, o São Paulo está com desfalque, o São Paulo está com muito jogador que tem dificuldade em fazer esse tipo de marcação, ou fazer algum tipo de marcação. Você tem ali um Reinaldo, você tem um Rigoni, você tem a dupla de ataque, o Wellington está entrando no jogo agora. Então, assim, esse é um dos pontos principais. Para a sequência, agora nos próximos jogos, o São Paulo... Cuiabá, Ceará, Corinthians, essas coisas. Terça-feira tem sorteio da Copa do Brasil, né, para os duelos do fim de julho. O São Paulo, ele precisa... A live de terça já vai ser para falar disso. Mas o São Paulo precisa entender a realidade do momento. E assim, cara, volta com o Léo, tenta manter o máximo da estrutura que você tinha e tenta ver o máximo que você consegue oferecer. Se eu não consigo mais marcar a pressão, de repente eu vou precisar de uma alternativa. E se pede isso do Crespo, porque o Crespo consegue fazer isso. Eu não consigo marcar pressão, então não adianta eu fazer o que eu fiz contra o Atlético Mineiro, de botar os dois atacantes lá e deixar um buraco enorme. Eu preciso recuar um pouco. Até o Fernando Diniz fez isso. No jogo contra o Sport, depois do empate com o Bahia, o São Paulo faz isso.
acabou, não tô conseguindo marcar pressão, minha defesa tá uma porcaria, é o jogo que ele coloca, ele promove Léo e Diego na zaga, o São Paulo dá a bola pro Sport e se fecha. E aí busca alternativas. A gente tem alternativas. Contra o Palmeiras também. O São Paulo fez isso contra o Palmeiras. Chegou a fazer isso num jogo contra o Flamengo, num dos confrontos contra o Flamengo. Para quem falava que ele só fazia. E o Crespo tipo também. E falando em Palmeiras, o Crespo fez. Então, assim, e tá na hora de você aproveitar. Você tem uma qualidade técnica do Rigoni. Você vai ter agora um Ederson. Agora você perdeu o Luciano. Mas você tem um Rigoni que funcionou jogando aberto. Volta para esse ponto. O São Paulo precisa entender a realidade. O que não dá é você saber os pontos fortes do adversário e você cair nesses pontos fortes do adversário e você não ter os seus pontos fortes. Porque aí não faz sentido. Aí é bobagem. É só o que a gente viu hoje. Você vai continuar sem criar oportunidade de gol e você vai continuar vendo o adversário criar uma, criar duas, criar três, fazer o gol e baixar a bola. E depois que baixar a bola, não adianta, foi bem, teve volume de jogo quando o adversário já está lá atrás te controlando. Como o São Paulo teve volume de jogo contra o Atlético Mineiro. O que adianta? O Atlético Mineiro estava absolutamente confortável. O Everson não fez uma defesa no segundo tempo. Mas assim, mesmo com essa pressão, é muito preocupante que o time não tenha tido competência, a palavra é essa, para chutar uma bola num adversário que está com o goleiro machucado. Chutar no gol, acertar o gol. Chega a ser ridículo. Mas é ridículo. Mas nem arriscar um chute de fora é ridículo. Eu concordo. Toca a bola pro lado, isso é inadmissível. Eu diria Você lembra um jogo que você fez um recorte que São Paulo ficou tocando, o adversário ficou tocando a bola por quase 8 minutos sem que São Paulo fizesse nada? São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense. Que a gente falou, para mim foi do nível daquilo. São Paulo teve seus 5, 7 minutos para chutar uma bola no gol. Mas uma bola no gol. É o que a gente trouxe no começo do vídeo. Não adianta virar só e falar, perdeu porque o Lisieiro jogou a bola pro errado. Porque aí você reduz tudo. Perdeu porque, como a gente já vê perdeu porque falta vergonha na cara. E acabou, e resolveu o problema. Isso. Ou o contrário. Perdeu porque o Reinaldo tá de zagueiro. O Reinaldo tivesse de zagueiro. Não é fácil assim. O Crespo tem os erros dele, os jogadores têm os erros individuais dele, e é óbvio que o São Paulo se colocou numa situação em que tem um colosso de desfalques, um atrás do outro, e que tem um time que está fisicamente abaixo. E sem tempo para treinar. E o fisicamente abaixo, gente, quando a gente fala que é isso, São Paulo tem um treino cheio e agora não pode rodar esses jogadores que até então eram reservas. Então, assim, todo o planejamento feito, jogador ou se machuca ou perde rendimento, coisa que a gente falou aqui na entrevista com o Carlinhos Neves. Ele falou, se o jogador jogar assim 10 partidas seguidas sem uma pré-temporada, que é o que está acontecendo com esses jogadores, ele pode ou se machucar, ou ele não vai conseguir fazer as coisas que ele estava acostumado a fazer por limitação física. Mas isso Carlinhos Neves, o cara que foi campeão, multicampeão, inclusive pelo São Paulo, e por aquele Atlético Mineiro do Cuca, que foi campeão da Libertadores. Isso é científico, isso é básico. Isso não é uma opinião dele, tá? Isso não é uma opinião, isso ele está constatando. Isso é virar e falar, gente, 1 mais 1, 2, ponto. Isso não é uma opinião, isso é o factual. E é coisa que a gente sempre coloca no canal. Então, eu só quero deixar muito claro, antes de falar agora da arbitragem, principalmente do lance do Lisieiro, mais uma vez, eu quero só enfatizar. São Paulo perdeu por quê? Tem uma série de desfalques? Sim. São Paulo perdeu porque tentou coisas com jogadores que não têm capacidade para fazer isso. Erro de leitura do Crespo, erro de avaliação, diria, não de leitura, de avaliação. A leitura, o que ele queria que fizessem, até podia estar correto, mas ele colocou jogadores que não têm condições de fazer aquilo. E ele tinha no banco opções melhores. Aí eu falo especificamente do Léo e do Reinaldo. O Léo tinha mais condições de fazer o que o Crespo queria do que o Reinaldo. São Paulo perdeu também por erros individuais e porque enfrentou um adversário que sabia o que estava fazendo e conseguiu explorar o que tinha de melhor, que era ali as velocidades de Marcos Guilherme e de Marinho. Aliás, Marcos Guilherme é um jogador que eu gosto muito. Fico muito chateado que ele tenha sido repatriado pelo Inter, cairia como uma luva naquele São Paulo do Diniz ainda, e fico muito chateado que o São Paulo não tenha pensado num jogador como esse, que, a meu ver, entrega mais do que, por exemplo, o Galeano e o Rojas, que tem essa característica de velocidade, mas com 50 segundos... Com 50 segundos de jogo, ele foi o cara que puxou o contra-ataque. Então, ele tem essa qualidade para puxar contra-ataque, ele tem a velocidade, ele tem a boa leitura de jogo. O lance não é um gênio, acho que fica muito claro, né? Não é um gênio, é só um bom jogador que cumpre uma função que é importante. Qual foi a jogada? Eu não lembro. Uma jogada que o Wellington ultrapassa,
Acho que foi o Sara solta o Wellington ultrapassa, aí o goleiro do Santos pega e a bola fica viva ali, ele puxa de volta. Nesse lance... Foi a primeira chegada do São Paulo. Foi a primeira chegada efetiva do São Paulo. Que você tá isso já aconteceu lá pro meio do segundo tempo, qualquer coisa assim. Quem que estava dando combate direto no Wellington, que forçou o Wellington a chegar no limite para ganhar a jogada, ganhar de fundo? Era o Marcos Guilherme. Então, assim, é um jogador que está bem para exercer essa função. Se você pega um Marcos Guilherme, ou ele larga o Wellington, ou ele está cansado, ou qualquer coisa, essa jogada, o jogador vai ter mais espaço, ela vai acontecer mais vezes, e isso vai gerar um efeito dominó, porque o jogador vai entrar sozinho pela lateral da área, alguém vai ter que sair na cobertura, já vai ficar um outro jogador sozinho. Então, é a comparação ideal com o que aconteceu hoje. É um jogador que consegue cumprir uma função importante contra um São Paulo que não conseguiu, na maioria das vezes, cumprir essa função. Um jogador volta de costas, o outro perdeu a marcação, o outro não sei o quê, o outro toma drible, o outro erra passe, o outro... E aí o time, coletivamente, não funciona. E é difícil você virar e falar, porque assim, quem foi bem no São Paulo hoje? Ninguém foi bem no São Paulo hoje. Não, ninguém. Não tem. Ninguém foi bem. Quem foi bom? Oh, legal. Quem fez um bom jogo? O Benítez que entrou no fim? Isso. Era o que eu ia falar. O Benítez que entrou no fim não é um jogo primoroso, mas se eu tivesse que escolher o melhor em campo, seria até injusto, porque ele entra quando o Santos, como você descreveu, já não estava mais exercendo aquela pressão, mas pelo menos ele fez tentativas de verticalidade, ele fez aquelas duas enfiadas, ele tem todo um chute, é pouco, a gente precisava de mais, mas se eu fosse apontar quem foi melhor nele, por incrível que pareça, então, o cara que jogou 15 minutos finais com um jogo absolutamente controlado. Esse cara foi o melhor. Não, esse cara foi o melhor. Meu ponto é, esse cara foi o melhor. Ou seja, quando os outros 10 de linha vão mal, e não é a primeira vez que isso acontece nesse campeonato, em 5 rodadas a gente consegue discutir bem em 4 delas que isso pode ter acontecido, ou a gente tá, ou é a volta daquele azar, né, que o São Paulo tem o tal do azar, o jogador machuca é azar, o time vai mal é azar, o chute desvia é azar, quando o chute é campeão com um chute que bate e desvia, aí é perfeito, é tudo lindo, aí não é sorte. Aí não é sorte, aí é competência, então, inteligência. Então assim, quando você tem o time todo jogando mal, o time todo, o São Paulo sofrendo chances, quando o Santos baixou as linhas, o jogo ficou morno, porque para o Santos fazia sentido ficar morno, você não incomoda o goleiro adversário, o zagueiro que joga é reclamado, o Léo não tá bem, o Bruno Alves não sei o quê, o Miranda falha no gol contra o Atlético Mineiro, o Diego não dá, não sei o quê. Quando você tem isso em sequência, todo mundo tá mal, a chance do time coletivamente não estar bem, e a chance do adversário estar com a estratégia dele se sobressaindo a sua, é bem considerável que isso possa estar acontecendo. Então não adianta você virar e falar, o fulano não está bem, também, hoje o Wellington não foi aquele Wellington, o Reinaldo não foi aquele Reinaldo, mas o Rigoni, o que aconteceu com o Rigoni? Hoje ele não foi bem, mas o Luciano, o Éder, o Éder não ganhou nenhuma jogada. Todo mundo magicamente está mal. Então é bom a gente começar a olhar para o coletivo, começar a olhar o que o São Paulo tentou, o que o Santos tentou, ver só que o Santos conseguiu, que o Santos anulou o São Paulo, que o Santos estava fisicamente melhor, que o Santos subiu a marcação, destruiu a saída de bola do São Paulo teve que ficar dando chutão para frente e não vai ganhar nunca com o Éder e o Luciano. Ponto. Então, tem que falar da arbitragem, né? Sim, também só do lance do Liseiro, mas só um último recorte para a gente poder falar só desse lance do Liseiro, inclusive. Hoje o Fernando Diniz foi melhor do que o Crespo, sim. Significa que o Fernando Diniz é melhor do que o Crespo? Não. Tem todo um contexto para explicar, porque hoje ele foi melhor. Ele tinha ali peças que estavam em melhores condições, ele fez uma leitura apurada e ele tinha ali 2 peças muito importantes, Marinho e Marcos Guilherme. Então, mas isso quer dizer que o Fernando Diniz é bom ou ruim? Não sei. Eu sempre discuto trabalhos. Hoje, o trabalho do Diniz foi melhor. O Crespo parece um técnico mais promissor, parece um técnico com mais expediente, mas ele precisa ter peças à disposição, ele precisa ter tempo para treinar, coisa que ele falou quando ele chegou. E por isso que a gente brigou tanto no canal. Então, feito esse pequeno recorte, voltamos agora para a questão. Que é outro ponto que, assim, se fosse por coerência, né, já que um jogo define tudo, um lance define tudo, uma bola define tudo, agora a gente tem que ficar aqui falando do treinador. Ainda bem que a gente mantém uma linha de raciocínio, não precisa falar que hoje o Fernando Diniz é um gênio, ainda bem que a gente não precisa fazer isso. Mas enfim. E aí nós temos o lance lá do VAR. Mais uma vez o VAR.
né? Então, eu vou fazer de novo, vou trazer de novo esse. Hoje nós tivemos um lance Bahia e Corinthians, o jogador do Corinthians levanta a perna num lance praticamente idêntico ao do Nestor na última partida, e amarelo, corretíssimo. É isso que tem que acontecer, amarelo. No caso, São Paulo foi vermelho. Aí, até o Júlio Casares apareceu em rede social e fez um protesto ali em rede social que não sei se é muito efetivo, se funciona, mas talvez hoje seja um Funcionou, motivo. a gente percebeu, a gente percebeu que funcionou hoje. Aí hoje nós temos um lance que olha, para mim era o mínimo de chamarem o árbitro para ver o lance. Esse era um lance, porque é um lance capital. O árbitro teve certeza que o toque foi fora da área, mas para mim o toque contundente que provoca a queda do Lisieiro, o pisão ali, acontece efetivamente dentro da área, e para mim aquele que era o lance a ser marcado. O outro era só ali uma pancada, um encosto, um lance de trombada ali de dois jogadores que estão disputando. Mas ali o lance faltoso acontece quando o Lisieiro está com o pé em cima da linha. E inclusive esse pé que é tocado. Era muito claro, eu cheguei a compartilhar as imagens recortadas no Twitter e cheguei a colocar uma imagem corrida, para que não fique dúvida. O árbitro sequer foi até o VAR, só escutou a confirmação do que ele queria e marcou fora da área. Porque esse lance, vamos lá, esse lance não é para o árbitro ir para o VAR. Esse lance, ele só vai para o VAR se o VAR achar que não houve falta. E a falta houve, o toque houve, não é lance de você ir para o VAR para avaliar a falta. A falta existe, o jogador toma um chute no pé, então, ok. O ponto é, se eu começo a chutar a sua perna fora da área, e eu continuo o movimento de chutar, aí você crava o pé no chão e eu termino de te chutar dentro da área, a regra diz que é onde a falta termina. E onde a falta termina, no lance do Lisieiro, é dentro da área. Na verdade, em cima da linha, a linha faz parte da área. É pênalti isso. E o VAR era simplesmente falar, ô campeão, foi pênalti. O árbitro vira, ok, obrigado, faz o gestinho de TV, aponta pro pênalti e acabou. Porque isso é tipo impedimento. Não, é a mesma coisa que você mandar o árbitro ver impedimento. Impedimento é impedimento, acabou. O árbitro não precisa ir lá ver impedimento. Só quando é uma questão de, você acha que esse jogador aqui atrapalhou o goleiro, aí é uma questão de interpretação, aí ele vai ver. Impedimento é impedimento. Falta dentro ou fora da área, falta dentro ou fora da área. A falta existiu, o toque final foi em cima da linha dentro da área. Muito claro isso. A regra diz que é onde termina a falta. Porque eu vi muita gente falando assim, o contato começou lá atrás. E eu não respondi ainda no Twitter, já vou até... Não, o contato pode ter começado onde ele quiser. Mas eu não respondi mais, porque eu não tive nem tempo, nem... Eu estou bastante irritado, bem chateado, bem exausto com tudo isso. Mas, enfim, acho que fizemos todos os recortes que foram necessários dessa partida. De novo, vou reforçar, foi uma série de problemas que levaram o São Paulo a perder o jogo hoje. Não foi só, não foi vagabundagem de jogador, não foi, o técnico ficou burro de repente, não foi o outro técnico é gênio, não. Tem uma série de coisas que passa por lesão, que passa por erros individuais, sobretudo do Lisieiro, que passa por erro de avaliação do técnico do Crespo, principalmente ali em colocar alguns jogadores para fazer funções que esses jogadores não têm capacidade de fazer. Então foi um conjunto de coisas, e aí também um dia feliz do técnico adversário, que conhecia um pouco ali os pontos do elenco que ele tinha trabalhado e tinha jogadores para explorar o que o São Paulo tinha de pior, né, que era ali a composição defensiva. Ele tinha dois jogadores primorosos para atacar essa vulnerabilidade. O Crespo vai ter que se mexer. Sei que vai ter muita gente que já vai começar a questionar se não é. O tempo vai dizer. O Crespo precisa de tempo. Ele merece tempo e, como a gente falou, a gente vai defender que ele tenha tempo enquanto o trabalho dele mostrar alguma evolução. Que a gente não pode cortar nenhum desses aspectos do argumento, mas entenda os desabafos, deixem o seu aí, que a gente vai ler nas mensagens. Terça-feira a gente volta com a live de terça para falar principalmente do sorteio da Copa do Brasil, qual é o prognóstico de São Paulo até lá, e aí a gente tem o jogo no meio de semana contra o Cuiabá, e aí no fim de semana contra o Ceará. É isso, né? Cuiabá e Ceará. E depois Corinthians. Vai ser tudo com C. Agora na letra C, tá bom. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e Vamos São Paulo. Vamos São Paulo.